Shalom, aqui é o Pastor Eclésio que está falando, né, do nosso canal Pastor Eclésio. Você seja bem-vindo, você que está vendo esse vídeo aqui a primeira vez e que é a primeira vez aqui nesse canal. Nós vamos estar liberando uma série de estudos bíblicos extremamente profundos acerca da própria Bíblia, no sentido do conhecimento da estrutura da Bíblia, de como ela foi entregue, da forma como ela foi transmitida, tanto para os judeus quanto para nós cristãos. Esses são assuntos que certamente serão de um enriquecimento muito grande para você. Certo? Mas se você quiser, de fato, já conhecer muito mais sobre a Bíblia, que nós vamos estar falando aqui sobre cada um dos livros da Bíblia, né? Nós vamos falar sobre todos os 66 livros da Bíblia, vamos falar um pouco sobre eles, um panorama geral sobre eles. Então você se inscreva no nosso canal aí, né? Se inscreva no nosso canal, marca o sininho aí, porque a cada vídeo que for sendo publicado, você vai receber a informação de que ele está sendo publicado. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia propriamente dita. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a visão judaica, não da Bíblia, mas do Antigo Testamento. O foco aqui é o Antigo Testamento, como ele foi escrito, como ele foi transmitido, algumas particularidades da entrega dele para os judeus e como nós devemos encarar isso para os nossos cristãos, né? E algumas coisas que pouca gente sabe, poucos cristãos sabem, mas que é importante que a gente tenha conhecimento para poder aprofundar mais ainda o nosso entendimento da palavra de Deus. Então a estrutura do que nós vamos falar aqui, a forma como nós vamos falar aqui, o que nós vamos falar aqui tem mais a ver com a visão judaica, né, do Antigo Testamento, como eles escreveram, os termos originais que eles utilizaram, certo? Para que a gente tenha esse acesso. Então, o primeiro detalhe que eu quero deixar aqui nesse vídeo, certo? O importante é o seguinte: se você quiser ver a visão completa da estrutura da Bíblia, você pode ir aí na descrição do nosso canal que você vai encontrar aula 0 da Bíblia Sem Mistério. Um link é escrito eclesio.xyz, onde eu falo que é a aula 0, a primeira aula, a aula inaugural da Bíblia Sem Mistérios, onde eu mostro, né, toda a estrutura da Bíblia sobre a teologia, uma teologia mais sistemática, uma teologia mais atual, que são dados nos seminários. Né? Essa estrutura que eu vou mostrar aqui é a estrutura como os judeus eles dividem a Bíblia e como eles entregam entre eles e como eles dividem entre eles. Então é uma coisa um pouco, não é diferente, vamos dizer assim, mas tem algumas particularidades. Né? Então vamos lá. O primeiro detalhe que a gente precisa saber sobre a Bíblia, o Antigo Testamento, o que a gente chama de Antigo Testamento, eles chamam de Tanar. Né? Então eles chamam de Tanar. Então T-A-N-A-C-H. Então é Tanar, é como eles chamam, Tanar, é como é chamada a Bíblia no hebraico entre eles, é Tanar. Né? O segundo aspecto que a gente precisa chamar a atenção aqui, que é a divisão da Bíblia, que é um pouco diferente também, a divisão do Antigo Testamento, a estrutura que eles criaram é um pouco diferente da estrutura que a gente criou. Então nós criamos aquela estrutura de Torá, o Pentateuco, né? Livros históricos, depois você tem livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, no Antigo Testamento, essa é a estrutura normal da teologia normal que estuda o Antigo Testamento. Na visão judaica, no estudo da Bíblia, do Tanar judaico, eles fazem um pouco diferente. Né? Eles chamam de Torá, na primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas que não é só os 5 primeiros livros da Bíblia, nós já vamos ver isso daqui a pouco, que a Torá é mais ampla do que simplesmente os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai ver já, certo? Esses livros são, os 5 primeiros livros da Bíblia são a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Mas eles chamam de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, né? Então são escritos. Aí embaixo eu vou colocar aí esses nomes aí na legenda para que você possa saber quais são. Então Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, é como eles chamam. A segunda parte da Bíblia eles chamam de profetas, que é um pouco mais amplo, diferente, né, do que a gente
conhece. Então, por exemplo, Josué, eles enquadram Josué nos profetas. Essa primeira parte dos profetas eles chamam de Rishonim, os Neviim Rishonim, que inclui aí o livro de Josué, o livro de Juízes. Você vai encontrar também o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel. Você vai encontrar também Melachim, né? São o livro de Reis, são chamados de Melachim. Melachim, 1º e 2º Reis. Você vai encontrar também agora os livros dos profetas, os Acharonim, os Neviim Acharonim, onde você vai encontrar o livro de Isaías, né? Isaías, você vai encontrar o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, e aí o livro de os 12 profetas menores, a lei. Então você só vai encontrar esses 3 primeiros profetas. A gente está acostumado com 4, mas ele só inclui 3, né, que é o Isaías, o Jeremias e o Ezequiel. Você vai encontrar também os 12 profetas, onde aí você vai ter Oséias, né, você vai encontrar Joel, Yoel. Você vai ter também Amós. Você vai ter Obadias, Ovadia, né, como é escrito no idioma original, Yoná, ou Jonas, Miqueias, ou Micá, como é Nahum ou Naum, Abacuque, ou Abacuque mesmo, propriamente dito, que a gente já conhece, Sofonias, que é de Sefânia é o livro de Hagai, o Ageu, como é escrito, é Hagai. Você vai ter também Zacarias, e finalmente Malaquias ou Malaquias. Então esses são os livros chamados de Nevim, né? Então você tem essas 2 divisões, os Nevim, Hashunim e Asharonim. Então são essas 2 divisões aí importantíssimas para a gente conhecer segundo o Antigo Testamento, e os 12 profetas que a gente chama de profetas menores. Bom, além desses livros você vai encontrar também os Ketuvim, os Ketuvim. Então, os Ketuvim são os outros livros do Antigo Testamento. São chamados também, essa seção do Taná, eles chamam de uma seção mais histórica. Então, essa palavra Ketuvim significa escritos. Então, são outros escritos. Eles são chamados de Sifrei Emet, ou livros da verdade, a primeira parte, que começa com os Terrenim, que são os Salmos, os Michlei, que são os Provérbios, o Iov, né, que é o livro de Jó, já sabe, desculpa, estou com uma alergiazinha aqui. E aí você tem depois os 5 rolos, que são chamados de 5 rolos, né, os Hamesh Megiló, que você vai encontrar os Shir-Hashrim, que são Cântico dos Cânticos, Ruth, né, que é o livro de Ruth, Elká, que são as lamentações, na verdade, Eichar, né, a forma de profeta. Kohelet, que é o livro de Eclesiastes, e Esther, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso um pouquinho antes, né, e finalmente os livros históricos, que aí eles encaixam o livro de Daniel, o livro de Daniel, que no hebraico é Daniel mesmo, né? Você vai encontrar também Ezra, ou Esdras, e você vai encontrar também Divei e Ahamaim, que é o livro de Crônicas. O livro de Ezra, ele engloba também o livro de Crônicas, né? Crônicas de Neemias, perdão. Ele já embute os 2 livros. Então, essa é a divisão, né, ou a estrutura da Bíblia no hebraico, como eles colocam isso no hebraico. Lá no Tanar, né, o Antigo Testamento, lá no Tanar. Uma outra coisa também que eles dividem, que eles diferenciam, que eles têm um entendimento ampliado em relação ao nosso, é com relação à Torá, né? Então a Torá é diferente do que a gente conhece. Então a gente conhece a Torá, quando se fala na Torá, os cristãos acham que a Torá se refere somente aos 5 primeiros livros, né? Como aparece somente os 5 primeiros livros que nós já falamos aqui, né? Então você tem o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles entendem a Torá de 2 formas, né? Então, primeiro, a Torá para eles é muito mais do que simplesmente esses 5 primeiros livros. Eles têm o que eles chamam de Torá escrita
e Torá oral, né? Então, na Torá escrita, você vai encontrar esses 5 primeiros livros, né? Então, são esses 5 primeiros livros que você vai encontrar na Torá escrita. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Esses 5 primeiros livros eles chamam de Shumar, né? Shumar. Então, é uma visão já um pouquinho diferenciada do que a gente tem conhecimento, é chamado de Shumar. Eles têm mais alguns livros de apoio, né? Então, Pentateuco, como a gente chama a Shumar, significa que são os 5 primeiros livros, e Pentateuco o princípio, né, do estudo deles, né? Então é ali onde tem o ensinamento, instrução, e literalmente a palavra Torá significa lei. Então Shumar significa lei escrita, né? Que compreende Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Eles têm um outro estudo, uma outra base de estudo que eles chamam de Torá oral, né? Então Torá oral. Então é a lei oral. Então você tem a Torá escrita, que é o Shumar, ou o Pentateuco para a gente, e tem a Torá oral, que se completa com a Mishnah, com o Talmud e com a Kabbalah. Então você tem mais esses livros de apoio. Além esses livros lá por dentro, eles se subdividem em Midrash, eles subdividem ainda em Rishonim, Acharonim, e assim por diante. A gente não vai aprofundar muito isso aqui hoje. Eu só queria deixar esse panorama geral para que a gente tivesse uma visão mais ampla, certo? Se você quiser saber mais, né, nós vamos falar um dia sobre Talmud, sobre Rishonim, sobre Acharonim, sobre Mishnah, mas não nesse vídeo aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, você se inscreve no nosso canal, fica ligado, porque amanhã já tem mais vídeo. Todo dia vai ter um videozinho sobre um livro da Bíblia, para que a gente possa estar bem aprofundado no conhecimento da palavra, tá bom? Então se inscreve aí no nosso canal, tá aí embaixo, marca já o sininho para você poder já estar sendo avisado toda vez que tiver uma estreia, toda vez que tiver uma live, toda vez que tiver alguma coisa que possa trazer interesse para você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.